Olá, tudo bem? Então, hoje a nossa aula será sobre dispersões, tá bom? Então, vamos lá. O que é uma dispersão? É uma mistura de pelo menos dois materiais, né? Obtida quando uma ou duas substâncias se espalham, se dispersam na outra. Então, geralmente uma dispersão é constituída por uma fase dispersa, que é a substância que se encontra em menor quantidade, ou seja, é a que vai se espalhar, e a fase dispersante, que é a substância em maior quantidade, por onde o disperso se dispersará, ou seja, se espalhará. Beleza? Então, uma dispersão é feita por duas fases, a fase dispersa e a fase dispersante. Num português claro, o material que vai se espalhar e o material que vai espalhar esse primeiro. E essas dispersões podem estar em qualquer estado físico, sólido, líquido ou gasoso. Bom, a gente vai classificar as dispersões em três tipos: soluções ou soluções verdadeiras, coloides, dispersões coloidais ou soluções coloidais, mesma coisa, e o último, suspensão. Beleza? Um exemplo é da atmosfera terrestre, que é uma solução gasosa, na qual também se encontram os coloides, por exemplo, o vapor de água que começa a condensar e forma os raios do sol que a gente consegue visualizar. E também tem a suspensão, que é produzida pela fumaça. O professor, e a solução? É o próprio ar, que é a mistura de todos os gases. Perfeito? Vamos ver então cada um dos tipos agora. Iniciemos pelas soluções. Então, um exemplo, como eu falei, é do ar, por onde tem vários gases dissolvidos e visualmente nós não enxergamos. Então, a solução é feita por um soluto, que é a fase dispersa, e um solvente, que é o dispersante. E sempre é um sistema homogêneo. Então, resumindo, uma solução é feita por um soluto, que seria o disperso, e uma fase solvente, e o solvente, que seria a fase dispersante. Características, então, aí. O soluto, ele vai ter, tanto do soluto quanto do solvente, na verdade, né, vai ter uma medida de tamanho abaixo de 1 nanômetro, ou seja, 1 bilionésimo de metro, tá bom? E isso, óbvio, como são muito pequenos, não dá nem para ver a olho nu, nem em microscópio óptico, nem em microscópio eletrônico, tá bom? E pelo fato de eles serem partículas muito pequenininhas, aí eles estão muito espalhados e o tamanho é tão pequeno que nem filtro, nem centrifugação, nenhum processo de separação de mistura heterogênea dá para ser utilizado para separar o soluto do solvente. O único processo seria a destilação. Perfeito? E ao olho nu, ele é translúcido, ou seja, a luz atravessa o material como se ele não existisse. Por exemplo, não sei se vocês conseguem visualizar esse ponto mais claro, seria a entrada da luz pela solução. Você não vê o caminho que ele está traçando pela solução, e ele sai pelo outro lado. Vamos agora para as dispersões coloidais, soluções coloidais ou coloides. Tá? Então, um exemplo são esses raios de sol que a gente está enxergando aqui. Ou seja, a luz ela não precisa no meio para se espalhar, né? E às vezes o que acontece? As gotículas de água tão pequenininhas acabam servindo como se fosse um espelho aqui, causando o efeito Tyndall, que a gente vai discutir daqui a pouquinho. E esse efeito Tyndall, de um português claro, mostra o caminho que a luz está fazendo pelo meio que está passando, tá bom? Então, um exemplo dos raios de sol, né, do nevoeiro aqui, que faz a gente visualizar o raio de sol, um exemplo de dispersão coloidal, tá bom? Deixando claro agora que as dispersões são heterogêneas, tá bom? E aí, a menor quantidade continua sendo a dispersa e a maior quantidade, né, seria o dispersante. Então, as partículas aqui apresentam as seguintes características. Elas não são menores que 1 nanômetro, elas vão estar entre 1 e 1000 nanômetros, ou seja, entre 1 bilhão de vezes menor que o metro para 1 milhão de vezes menor que o metro. E como é uma mistura heterogênea, ela consegue ser separada. Apesar de elas serem pequenas, uma ultracentrifugação, ou seja, um giro, uma centrífuga que tem uma velocidade muito alta, consegue separar, e processos de floculação também. Beleza? E
quando a gente olha no microscópio óptico ou eletrônico, você consegue ver essas partículas, principalmente as maiores, tá? E finalizando, ela causa o efeito Tyndall na luz, ou seja, quando a luz passa pelo meio, você consegue ver a trajetória que ela causou, que ela fez pelo meio. Perfeito? Isso deve ser um movimento browniano que as partículas dos dispersos têm aqui na dispersão. E finalizando aqui, temos a suspensão. Um exemplo é o barro, que deixa a água turva aqui, no caso do lago, tá? Essas partículas são grandes e elas acabam bloqueando a luz, que a gente vai falar daqui a pouquinho, tá? Então, suspensão são partículas heterogêneas, tá bom? E continua valendo. Fase, a menor quantidade, a gente vai falar que é a fase dispersa, o componente de maior quantidade é a fase dispersante. E geralmente, as suspensões não são translúcidas, elas turvam, elas têm a cor turvada, opaca. Então, essas partículas, se você olhar bem de perto, você consegue visualizar elas, inclusive a olho nu, as partículas de barro, as partículas de chocolate no achocolatado, no leite lá, e outras coisas mais, tá bom? Então vamos lá. Características das partículas de suspensão. Elas são grandes, ou seja, são maiores que do que 1000 nanômetros, ou seja, maiores que 1 micrômetro, maiores que 1 milhão de vezes maior que o metro, né? Elas sedimentam por gravidade. Então, se você pegar, por exemplo, o achocolatado, você joga o chocolate lá, chacoalha, para um pouco. O chocolate que não está dissolvido, ele começa a decantar, ou seja, começa a sedimentar lá no fundo. Mesma coisa, a água barrenta, o barro começa a decantar e assim por diante. E essas partículas, mesmo que pequenas, elas conseguem ser vistas a olho nu, e melhor ainda em um microscópio óptico. E aqui ela bloqueia a luz não consegue ultrapassar ela. Beleza? Aqui então está um resumo do que foi dito agora, e é isso por hoje. Muito obrigado e até a próxima!